Oi, gente, como é que vocês estão? Tô de volta no Felicidade Lab. Vocês já passaram por momentos na vida em que vocês sentiram que vocês estavam se cobrando muito, se julgando por alguma questão, algum erro, alguma algo que você queria conquistar e não conquistou? Às vezes a gente tem uma voz interna que pode ser bem crítica, né? E a gente pode se julgar mais do que a gente julga as outras pessoas, inclusive. A prática de hoje, ela vai ajudar a gente a ter uma voz mais compassiva com a gente mesmo. Então, o que a gente pode fazer para ter uma voz diferente, uma voz mais amigável, uma voz mais saudável com as nossas questões mais profundas e negativas que a gente possa ter dentro da gente, né? Então, a Kristin Neff, ela é uma pesquisadora que tem um livro, inclusive, publicado, o livro chama Autocompaixão. Ela fala que a autocompaixão é isso, é a gente poder acalmar a voz crítica interna e substituir ela por uma voz mais compassiva e mais gentil. E aí, inspirado nesses estudos, nesses conceitos, a gente propõe a carta de autocompaixão aqui no Felicidade Lab. Então, a Kristin, ela fala que tem 3 elementos importantes na autocompaixão. Um é a autogentileza, então a gente ser gentil com a gente, né? Ser bondoso conosco. 2 é a humanidade comum. Então a gente ter essa percepção mais ampliada de que a gente faz parte de um grupo enorme de seres humanos. Que seres humanos, assim como nós, tem outras pessoas que sofrem também, talvez da mesma coisa que a gente, do mesmo elemento que a gente está sofrendo, ou de algo parecido, e que a gente tem falhas e que a gente erra. Faz parte da nossa existência, né? Então esse é o segundo ponto, né? A humanidade comum. E o terceiro ponto é o mindfulness. Então da gente poder se permitir sentir aquilo que a gente está sentindo. Então se a gente está sofrendo, que a gente possa conversar um pouco sobre isso, a gente possa deixar isso ser vivido antes da gente bloquear ou de querer resolver. Então poder viver uma presença naquele sofrimento, né? E aí a prática é assim. Então você pensa em algo que você não goste, que você esteja se julgando sobre você. Depois você pode escrever sobre isso, escrever sobre os sentimentos que aquilo está despertando em você. Em terceiro lugar, você pensa sobre quantas pessoas no mundo podem estar sofrendo daquilo que você está sofrendo. E que, assim como você, as pessoas também erram e as pessoas têm falhas, né? Depois você pode, de uma maneira compassiva, se perguntar se há algo que você poderia fazer diferente. Algo que você poderia, alguma ajuda que você poderia buscar para tentar modificar algo no teu contexto, nessa percepção, nessa vivência, nessa experiência que você está tendo, que você considera negativa, né? E uma outra coisa que você pode fazer também é refletir sobre toda a tua jornada de vida, o que pode ter influenciado para que você esteja vivendo isso agora. E de uma maneira compassiva soltar um pouco assim essa culpa, né, que pode existir. Até questões genéticas podem impactar coisas que a gente está vivendo hoje. Então é importante a gente sentir, ter essa clareza e poder ter uma voz diferente com as nossas questões. Isso pode impactar tanto na nossa vida, né? Tanto no que a gente está sentindo, que é super valioso, quanto na nossa relação com o mundo também. Então, se a gente consegue ser mais compassivo com a gente consegue oferecer uma compaixão um pouco mais interessante para o mundo também. Tá bom? Um beijo, a gente segue.